Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Alan Patrick. Sou membro da Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus São Mateus, aqui na cidade de São Mateus, Estado do Espírito Santo. Quero deixar bem claro a minha satisfação de estar fazendo parte deste grupo seleto de obreiros, de homens e mulheres de Deus, que amam a palavra de Deus, amam as missões, têm amor pelas almas e têm esse objetivo, esse foco de levar o Evangelho a toda criatura, porque sabemos que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu quero compartilhar aqui nesta manhã com os irmãos um texto da palavra do Senhor que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 1. Capítulo de número 1, versículo de número 4 e 5, que Paulo diz: fazendo sempre com alegria oração por todos vós, nas minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor deixa bem claro que o apóstolo Paulo, ele, na introdução da carta aos Filipenses, ele diz que orava com alegria pelos filipenses, e o motivo da alegria de Paulo para com a igreja de Filipos era a cooperação que eles tinham para com o Evangelho. Então, meus amados, eu quero compartilhar aqui em rápidas palavras, para deixar essa palavra de edificação para a sua vida, como os filipenses, como a igreja de Filipos contribuiu para a propagação do Evangelho, como eles cooperaram para a propagação do Evangelho. Em primeiro lugar, eles cooperaram com o Evangelho pregando o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 14 do capítulo 1 de Filipenses, diz que muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam a falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então os irmãos, mesmo ali o apóstolo Paulo estando preso, porque a carta aos Filipenses é uma das cartas da prisão, mesmo Paulo estando encarcerado, muitos irmãos tomaram ânimo, porque Paulo mesmo, no versículo 12, ele diz: irmãos, as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Paulo não via barreiras para pregar o Evangelho. Ele diz também que até mesmo a guarda pretoriana romana ouviu o Evangelho da sua boca. Paulo, ele não via dificuldade, ele não via obstáculos para pregar o Evangelho. E os irmãos também, sabendo disso, tomaram ânimo e também começaram a pregar o Evangelho. Meus amados irmãos, o João Calvino, ele disse que não há outra maneira do pecador conhecer a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, senão por intermédio da pregação do Evangelho. Nós devemos pregar o Evangelho, nós devemos ter amor pelas almas. Estou aqui na minha mão com um livro do saudoso Oswald Smith, grande missionário, a qual tem o título por Paixão pelas Almas. Nós devemos amar as almas, interceder pelas almas, e sempre que tivermos a oportunidade, compartilharmos, pregarmos o Evangelho, porque, aleluia, muitos falam em chamada, que eu tenho que ter uma chamada. Não, nós temos que entender que além da chamada, nós estamos debaixo de uma ordem, nós estamos debaixo de uma ordem imperativa do Mestre Jesus. Ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Então, meus amados irmãos, vamos pregar o Evangelho, vamos cooperar com o Evangelho, pregando, anunciando ele, aleluia, a todos aqueles que nós tivermos oportunidade. A outra forma pela qual os filipenses, eles cooperaram com o Evangelho, foi orando. Veja o que Paulo escreve no versículo 19 do capítulo 1. Porque sei que isto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro no Espírito de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a oração é uma arma
poderosa no campo missionário. O saudoso evangelista Billy Graham, o maior evangelista do século XX, ele usou uma célebre frase que ele disse que nós não podemos querer ganhar uma alma sem que antes não estivermos dispostos a pagar um preço por essa alma. Meus amados irmãos, a oração ela é poderosa. A oração com fervor é uma arma indispensável na batalha espiritual. Portanto, meus amados irmãos, vamos orar pelas almas. Antes mesmo de campanhas evangelísticas, antes mesmo de campanhas de evangelização, de discipulado, vamos primeiro pagar um preço. Vamos pagar um preço por essas almas que muitas vezes estão acorrentadas, que estão oprimidas pelos laços do inimigo. E nós sabemos perfeitamente, à luz da palavra de Deus, o quanto a oração é eficaz. A palavra do Senhor diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar sem cessar. A palavra do Senhor diz que nós temos que ser fervorosos na oração. Então, meus queridos, uma forma de nós contribuirmos e cooperarmos para a propagação do Evangelho, para a salvação das almas, é orando, intercedendo pelas almas. A terceira maneira como os filipenses eles contribuíram com o Evangelho. Eu já falei aqui que eles contribuíram pregando o Evangelho, orando em favor da obra do Senhor, das almas, e também eles cooperaram com o Evangelho contribuindo. No capítulo de número 4, a partir do versículo de número 10 até o versículo 19, Paulo, já encerrando a sua carta, já na conclusão da carta, ele faz um agradecimento à igreja de Filipos. Ele chega a dizer no versículo 15 que bem sabeis também vós, ó filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito do dar e do receber, senão somente vós. A igreja de Filipos foi a primeira igreja a se voltar para essa questão da contribuição missionária. Meus amados irmãos, no campo missionário, nós precisamos dos recursos financeiros para que possamos fazer. Eu sou testemunha disso. Pela infinita graça e misericórdia do Senhor, hoje nós apoiamos trabalhos missionários, tanto no Brasil como fora do Brasil. Nós apoiamos trabalhos missionários no Paraguai, no Haiti. Em outra ocasião eu falo melhor para os irmãos sobre isso. Também no Brasil nós apoiamos um trabalho no sertão da Bahia. E nós vemos a necessidade, porque nós sabemos perfeitamente que missão se faz com os pés dos que vão. Paulo era aquele que se prontificava a ir, a enfrentar os perigos, mas missões também se faz com os joelhos dos que ficam e oram, como a gente falou aqui, que a igreja de Filipos, ela orava, mas também missões se faz com as mãos daqueles que contribuem. Os recursos são usados para promover o reino de Deus. Nós não priorizamos coisas e usamos pessoas, não, nós fazemos ao contrário. Na missão, o que é priorizado são as pessoas. É tanto que Paulo chega a dizer aqui, olha, eu estou feliz porque vocês tomaram parte da minha aflição, mas eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. De todas as maneiras eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas, meus amados irmãos, a obra do Senhor necessita da nossa ajuda. Não hesite em abrir a sua mão. Semeie no reino de Deus, que com certeza, à luz da palavra de Deus, você vai ser abençoado. Suas necessidades vão ser supridas. Paulo chega a dizer no versículo 17, eu não procuro dádiva diante de vocês, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Glória a Deus. E no versículo 19 ele fecha o pensamento e diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra venha abençoar a sua vida. Coopere com o Evangelho. Pregue as almas. Quando você tiver oportunidade,
contribua com o Evangelho, ore pelas almas, e assim a bênção do Senhor estará sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Deus abençoe a todos e que esta palavra possa abençoar poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus.